Olá, muito boa noite. Já é quinta-feira. A Atualidades Pampa chegando aí na sua casa, até porque as coisas estão andando com muita rapidez lá pro Brasília. Mas assim, estão andando porque um dia é, no outro dia não é, depois de amanhã é de novo. Mas a semana passada não foi. Vamos dar uma conferida nos assuntos deste Atualidades Pampa de hoje? Mas o Exército Brasileiro vai concluir a obra da 110. Liberação para saque do FGTS não vai prejudicar os financiamentos imobiliários nem o plano Minha Casa, Minha Vida. O preço da incerteza na economia. E no fim, tudo acabou em churrasco de porco, porque o Inter bateu o invencível Palmeiras. Influenciador digital. Eu não acredito e vou dizer o porquê. O impeachment do presidente Trump. E o filho de Trump que nega a hipótese de ser embaixador em Brasília. Olha, um outro assunto certamente que será tratado, e até a gente pode começar falando sobre ele. Lembram daquele episódio no aeroporto de Salgado Filho? De um menino de 18 anos que foi levar um amigo para se despedir, né? Que morava fora, enfim. E aí houve uma operação dentro do aeroporto de Salgado Filho e esse menino foi morto. Foi assassinado por um outro homem. Aí especula aqui, especula ali, o menino é do tráfico, não, o cara que matou é do tráfico, não sei o quê. Na realidade, era o menino tinha ou teria alguma relação com uma mulher que seria do atirador, do assassino. Então tinha esse problema. E tinha um problema de briga também do tráfico naquela rua, naquela região. Pois este homem, que se chama Marlon Roldão Soares, foi julgado e ele foi condenado a 26 anos de prisão. Eu realmente, no primeiro momento, fiquei muito feliz, né? Mas o problema é o seguinte, esse moço que chama, eu troquei o nome do homem, é Diego da Silva Severo, que tem 28 anos, ele matou o Marlon, de 18 anos, foi condenado a 26 anos de prisão e multa de 15 dias. Aconteceu na primeira vara do Tribunal do Júri aqui de Porto Alegre. A qualificação foi homicídio qualificado por motivo torpe e fútil e tentativa de homicídio quintuplamente qualificado por ter atirado em um amigo da vítima. Além dessas acusações, também foi julgado por crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e corrupção de adolescentes. Eu pergunto aos caros colegas, quanto tempo ele vai ficar preso? 4 anos. 4 anos hoje? Eu disse colega. 4 anos. Tá? Dá pra dormir com um barulho desses? Não, né? 4 anos. 4 anos ele vai ficar preso. É cumprir 1/6 da pena. 1/6 da pena. Eu acho 25, 26 anos, nada. E ele é cheio de... Ele é já um meliante, é um traficante, já tem uma série de passagens. Não é primário. Não é primário. Agora eu não entendi. A pena é de 18 a 30 anos. Como é que ele ficou com 26, tendo mais crimes, concurso de crimes, sendo reincidente? Cheio de qualificadores. Eu não sei não, eu acho que... sei lá. Mas foi isso que decidiram. Vai entender. O direito penal brasileiro está no fundo do poço. Uma vergonha. Está no fundo do poço. Hoje eu fiz uma descoberta curiosa. Pois não. A decisão do Toffoli não foi baseado num pedido do filho do Bolsonaro, não. Não foi? Foi de quem? Foi uma petição à parte de um outro processo. E O pode... Toffoli deixou escapar hoje. Ele beneficiou o filho do Bolsonaro, mas na verdade beneficiou muito mais gente e gente grande. Sim. Não, mas essa notícia deixa todos perplexos. É um processo de 2017. Da repercussão, nós sabemos que todos que trancam todos os inquéritos, todas as ações penais, todas as investigações, mas a notícia nos chegou com uma petição em relação ao filho do presidente. Então, realmente é uma notícia surpreendente. É um processo de 2017, a informação foi dada hoje pela manhã, numa emissora de São Paulo, e
Eu chequei na internet, mas não tem processo penal, né? Não tem como você saber. checar. Corre o risco de acessar. Não tem como acessar os autos pra gente saber. Até porque se aventou, acho que foi ontem que se fez essa discussão aqui, né? Sim. De que, como ele deu repercussão geral, ele teria usado um processo contra, digamos, teoricamente ele estaria beneficiando o filho. Não, teoricamente ele estaria beneficiando o filho do presidente, mas ao dar repercussão geral ele estava beneficiando um time muito grande. A gente conversou que ele nisso, teria né? tido inteligente para dar uma matéria de repercussão geral, né? Agora, se ele ainda buscou mais para trás ainda... Tá todo mundo com medo do COAF, né? Inclusive o amigo do amigo, né? O amigo do amigo, o filho do amigo, o amigo do amigo, aquele negócio. Tá todo mundo com medo do COAF. Já tiraram o COAF do Moro, agora querem sufocar o COAF nos seus limites de atuação. Mas a população me parece já bem mais esclarecida, Gustavo Vitorino. Mas é que não tem como tocar nessa togada. Mas pelo menos as pessoas não estão tão enganadas. A gente já sabe. Na verdade, a nação já sabe quem é quem, né? Quem tá do lado de quem tá se arrumando, quem tá... A nação já tem consciência disso. Ele deu um toque casualmente sobre essa matéria, né? Ele disse que o despacho dele foi uma defesa do cidadão. Isso virou manchete hoje durante o dia. Ele disse que o despacho que ele deu foi uma defesa do cidadão, para que o cidadão não seja invadido nas suas garantias individuais. Está difícil essa. Pelo que eu entendi aqui, Gustavo, foi um pedido do senador, dos advogados do senador, mas eles alegaram ao Supremo que havia em discussão já na corte um tema de repercussão geral, tratando justamente da possibilidade. Então, a solicitação foi realmente do advogado do senador, mas se baseando numa ação que já existia dentro 2017, que já tinha esse pedido. Vamos para o outro lado do mundo, Mário Barcelos. O Dante quer falar do Trump? O senhor Trump é presidente. Até por uma Trump. questão de protocolo, né? Ele é presidente, então vou começar com o presidente. Eu fico feliz que a senhora segure a palavra ao Mário. O seu Mário não consegue falar no programa. Exatamente. Eu fico muito feliz com o seu Mário. Além de ter sido colocado numa cadeira baixa. Agora é demais. Tudo é demais. Aí é demais, seu Mário. É verdade. Tá muito resmungão, né? Não, ele tem razão. É que assim, tem que levantar a cadeira antes de começar. Tão velho, chato e tal. Não levanta mais nada, nem a cadeira. Que isso? Que é uma Me contaram uma história do senhor hoje triste, hein? É que o tamanho é uma polegada. É assim. É estilo, tu olha pra baixo e não vê. A bondosa Roberta quer saber do que eles estão falando e arregalou os olhos. De uma coisa do a consciência, a bondade da pessoa. Não, aquilo não é bem muito bom. Parou. Pra dizer pra ele é muito ruim. Vocês já vão de início não deixar o seu Mar me falar? Deixa eu só aproveitar, dona Márcia. Ontem, por 5 minutos, nós assistimos o final de Grêmio e Bahia, a decisão da Bahia, e a doutora Roberta nos privilegiou da companhia ali, e hoje me vieram perguntar se era sério as perguntas que a doutora Roberta fazia. Olha os olhos. Eu digo, é sério, pessoal. Ela não sabe quem é o juiz, ela não sabe quem é o goleiro, ela não sabe quem é nada. Não, mas é que Dona Roberta, a senhora está causando frisson. Viu gente vestido de cinza no campo, não tinha ninguém. Mas, Magra, acontece o seguinte, a gente saiu do programa, terminou o programa e o Ruschel imediatamente correu lá Ele tem uma cadeira cativa, ele comprou uma cadeira ali no lado de fora da Rádio Grenal. E aí, né, eu tô saindo também do programa, eu observo e achando que eu sei alguma coisa, o meu Pedro tinha me mandado uma foto todo feliz, que tava lá no estádio do Beira-Rio. Aí eu disse assim, o meu Pedro tá assistindo o jogo. Aí o Ruschel assim... Foram 5 minutos para explicar que não era o mesmo jogo do meu Pedro e o que eu estava assistindo. Aí ele disse assim, não, esse é o jogo do Grêmio. Eu disse, não tem azulzinho aí no jogo do Grêmio. Ele disse, Roberta, esse é um, como é que é? Segundo fardamento. Segundo fardamento. Que é branco. Então assim, realmente... Não, mas ela não acreditou. E os guris da Rádio Grenal com os ouvidos assim, mas ela não acreditou, porque ela disse pra mim assim, vê se tu acha alguém aí de azul. Vê se tu... Não tem ninguém de azul. Aí saímos as duas e ela disse, mas como? Onde é que tá o Grêmio? Eu digo, tá embaixo do uniforme branco. Que é o outro uniforme do Grêmio. Mas fico muito feliz, olha que o Grêmio e o Inter ganharam, os colorados felizes, os gremistas felizes, e vamos em frente. O único triste é o Chicão, né? Eu tô só pelo Mário. Eu tô com remorso que eu interrompi o seu Mário, e ele tá com uma cara ruim. Agora vocês não têm ideia. É o final do Agora eu vou ser bem sincera. Agora eu vou falar uma coisa de bastidor. Vocês têm que entender o seguinte, eu tentando falar então com a minha querida sogrinha sobre o jogo.
E aí eu disse pra ela que um dos jogadores chama Jeromel. Ela, não, Roberta, Jeromel é do Grêmio, não é do Inter. Então, Roberta, vamos fazer o seguinte, né? Não fala, é melhor tu não falar Volta a nada. palavra. Não, depois, na hora que a Ana der as notícias do futebol, eu quero uma análise das partidas. Vamos ver, Deus então. livre. Agora vamos para o outro lado do mundo. Antes de falar do presidente Ó, mas Trump, ele também não colabora. Ai, que saco. falando dos Estados Unidos, hoje eu terminei de ler um livro sobre os dois grandes generais da Guerra da Secessão, o general Ulysses Grant, que depois seria presidente dos Estados Unidos, e general formado em West Point, no Norte, Academia de West Point, chamado Robert Edward Lee, né? Os termos de rendição, da rendição dos confederados, dos cinzas contra os azuis, que eram os nortistas. É uma coisa fantástica, fantástica, como eram as personalidades, os grandes homens daquela época. Não quero dizer que o Trump também seja um grande homem, até pode ser, né? A história, ele é. A história vai considerá-lo ou não um grande homem. Bem, ele fez uma série de invectivas contra algumas deputadas de alguns estados americanos que são de origem de outros países, da África, etc., com comentários não tão bondosos a respeito dessas deputadas. Aí um deputado, Al Green, do Texas, o nome dele é Al Green, do Texas, entrou com uma representação pedindo a abertura de impeachment, um pedido de impeachment do presidente. Aí fizeram uma votação, foi um escândalo a votação. Estou aqui com o número: 332 contra e 95 a favor. Ganhou ele disparado, arquivaram. O Trump é sucesso econômico, dinheiro no bolso. É isso que o povo quer. Emprego no Brasil, isso que o povo quer. Falácia, isso que o povo não quer. Papo furado, isso o povo não quer. Então vamos aguardar esse governo. Estou começando a ficar meio desconfiado. Ô Mari, você falou dos dois generais aí, os dois generais americanos, mas não citou o nome, você lembra o nome deles? Eu falei Robert Edward Lee, que era o general confederado, Academia de West Point, e o general nortista Ulysses Grant. Aliás, falando Você vê do... como eu estava enganado, eu achei que os dois maiores generais americanos eram o General Motors e o General Electric. Eu vou te dizer uma coisa, tá ficando feio pra te debochar das coisas Esse é o demais. comentarista Mari, que Tá comenta ficando o governo, feio e as comenta tudo. pessoas É uma reclamam. palhaçada. Marne, eu acho muito Tá importante ficando o que tu feio. tá trazendo, que a gente tá falando de algo que é nos Estados Unidos, é a primeira economia no mundo, quer dizer, pleno emprego, as pessoas estão com dinheiro no bolso, e aí o que a gente percebe? Que um congresso que é eminentemente muito mais favorável contra, aliás, o presidente, né, o presidente Trump, se manifesta a favor. Quer dizer, a gente percebe assim, ó, que quando a gente tem uma economia equilibrada, as vozes, às vezes, não têm os mesmos valores do que quando... Porque eu muito me questionei, vou ser bem sincera, quando nós estávamos lá em 2008, no pleno emprego desse país, com as empresas prosperando, todo mundo escolhia onde trabalhar, e houve aquela grave crise do mensalão. E me chocou como cidadã que as pessoas ficaram bastante ilesas desse processo. E agora, em 2014, quando a gente teve a maior recessão do nosso país, finalmente começamos a colocar a justiça nos mesmos lugares. As leis praticamente são as mesmas, mas os resultados são diferentes. Então, assim, é curioso perceber que quando bate no dinheiro, as pessoas aí resolvem fazer certas justiças sociais. Né? Aqui, ó, eu vou dar uma informação aqui para não esfriar o seu entusiasmo. A petição é de 2017, quando o Ministério Público Federal encaminhou pedido ao COAF de informações. E o COAF, independente de autorização judicial, repassou atendendo o pedido do Ministério Público Federal. A ação de 2017 é da Operação Lava Jato, um dos processos da Operação Lava Jato. O que tu tá falando? Voltou para a Operação Lava Jato? Não, é que esse... Pra coisa do Não, é que esse pedido de 2017 é Mas tá falando Não, é que nós estamos tentando descobrir de quem Não, é que mas pediu, de onde tu saiu terminasse a tua... Não, eu só queria encerrar com uma peculiaridade daquele que seria presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, o senhor Ulysses Grant. Grant era um bêbado, ele era um borracho. E o presidente, o presidente, à época, o presidente Lincoln, ouvia aquelas queixas contra ele. Ele foi o único general que resolveu. Ele tomava um porre, ficava 3 ou 4 dias bêbado, depois melhorava e ia para a luta e tal, etc.
Aí um dia foram se queixar, né, o general Winfield Scott, um velho general, disse, mas o meu presidente, não podemos continuar com o general bêbado. O presidente, ele colocava sempre a mão assim, ele era hipocondríaco, disse, tô com uma dor no estômago e tal. Disse assim, me arrumem mais 5 generais iguais a ele, que eu darei um barril de uísque para cada um deles. Opa! Sim, porque preferia um general bêbado do que um que não bebia nada e que não resolvia porcaria nenhuma, né? Foi isso que ele quis dizer. Maluf o grande presidente Lincoln. Quem? Maluf dizia parecido com isso. Agora eu quero te Roubo, mas perguntar, resolvo, Marta São Barcelos, tu disseste que Trump está em pleno emprego, os Estados Unidos em pleno emprego e tal. Tá caindo um pouco. E que tem uma aceitação boa em função da economia. Essa estratégia do presidente Bolsonaro de aproximar, e não é de hoje, não é de ontem, né? Desde antes das eleições, ele já estava aproximando Eduardo Bolsonaro do Trump, das pessoas que fizeram a campanha do Trump, do Bannon e tal, e junto com isso trazendo a questão do conservadorismo na América Latina, como por exemplo, ele está junto da cúpula conservadora das Américas, que aconteceu em Foz do Iguaçu. Ele também se aproximou do Bannon, que indicou como representante na América Latina do grupo político de extrema-direita. A minha pergunta é, essa indicação do Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, no nome do filho dele, que na mesma época que o próprio presidente disse que indicaria o filho, ele disse que havia possibilidade do filho, ele não, o Palácio do Planalto, o filho do Trump, o Eric Trump, que é um alto executivo, também estar na embaixada do Brasil, que hoje, por sinal, foi dito que não vai acontecer, que é boato, que eles adoram o Brasil, mas que ele vai continuar. Essa estratégia é boa ou não? Do filho do presidente dos Estados Exatamente. Unidos? Eu acho que não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Acho que não, mas... Não, claro que não. O cidadão está colocado lá, vai querer ser embaixador no Brasil. Por quê? Se ele não tem talento para isso, ele não postula isso. Cada um tem que ser aquilo que postula. Ele não quer. Já foi bem claro. Foi isso. Inventaram essa história, ou criaram, alguém sonhou com isso, ou então perguntaram para o presidente Trump, e o presidente Trump disse que não, seria uma boa. O Trump ele não perde uma, né? Seria uma boa. Porque o Trump é um gestor. Ele é uma máquina de fazer dinheiro. Então não vai acontecer. A notícia de hoje é exatamente essa. Por nota, Eric Trump diz que gosta muito do Brasil, acho o país incrível, mas que vai continuar sendo o vice-presidente lá de todo o conglomerado do Trump que não será embaixador aqui no Brasil. Coisa. Claro. Sempre lembrando... Claro! Sempre... Aconteceu essa semana, talvez o maior júri desse ano foi julgado. A imprensa brasileira não deu muita notoriedade a isso. O maior traficante do planeta, Chapo Guzmán, do cartel de Sinaloa. Esse Chapo Guzmán, ele seria 10 vezes mais rico que Pablo Escobar, um dos homens mais ricos do mundo. Ele foi pego, sabe como? Rodou um papo em Hollywood, em Los Angeles, que Sean Penn, ex-marido da Madonna, ia fazer um programa de televisão, um documentário com esse traficante que estava escondido numa caverna no México. A CIA descobriu e plantou um chip no Sean Penn. Aí seguiram o Sean Penn, onde ele realmente entrevistou o Chapo e prenderam o Chapo. O Chapo vai pegar 30 anos de cadeia, tem 62 anos, é casado com uma ex-Miss Universo, Miss México, Emma Coronel, o nome dela, que é uma das mulheres mais bonitas do México. Quer dizer que já era. É assim que os Estados Unidos tratam seus meliantes. Não, Chicão, a sentença foi de prisão perpétua. Mas é que o juiz considerou que 30 anos, ele não podendo recorrer, seria praticamente uma perpétua, porque senão teria mais crime, porque tem mais crime para ser julgado. Não vai sair da cadeia nunca mais. Aí vai ficar esse processo de julgamento. E a multa, quantos bilhões de dólares? 12 bilhões de dólares, porque ele traficou tanta cocaína para os Estados Unidos que causou um prejuízo de 12 bilhões de dólares para a polícia americana, para toda a inteligência americana. E ele vai ter que pagar. Como? Os bens deles, os filhos dele vão perder todo o dinheiro. E o mais importante disso tudo, que eu fiquei parado, o presidente mexicano, me lembrei de ti, ficou com pena dele.
Achou que isso aí não, é um exagero. Ficou com pena do baixinho? Do El Chapo. Sim, mas podia ser de outro o lugar presidente mesmo, mexicano é socialista, é daqueles comunistas esquerdão lá, o tal de... Como é o nome dele? Calma. Guzmán? Não, Guzmán é outro. Obrador, Obrador, não sei o que, é Partido Socialista da Liberdade, do não sei o que, do diabo que carrega, as porcarias de esquerda lá. O senhor acha que nenhum socialista presta? Não, não é que ele não presta, eu acho o pensamento errado. Dona Maia, só para a minha frase, pela qual estudei uma vida inteira para dizer, gostaria de dizê-la agora, é que o que se está, Washington, para nós, não está como o Brasil está para Washington. Ah, sim. Então, nós queremos ser embaixador em Washington é uma coisa. Eles quererem ser embaixador aqui no Brasil, respeitosamente, é uma pretensão que eu vou dizer. Chicão Tofani, eu quero te dizer que tu tem chance ainda de ter uma lancha maravilhosa. Não houve comprador no novo leilão da Lava Jato, onde estava a lancha de Sérgio Cabral. Foi o pé? Tá, olha aqui, ó, aconteceu nessa quinta-feira, o objetivo é esse. A Justiça vai pedir pro Dr. Bretas baixar um pouquinho o valor mínimo. Sim, mas eles já baixaram coisas, que é a mesma coisa que os carros. Mas quem é que hoje que chega com 2 milhões e 400 vai ficar preso à vista? Uma lancha ainda. Agora é a lancha, né? Pegaram 2 policiais ontem aposentados passando com 1 milhão e 100 dias. Estavam só levando. Só levando. E pediram para levar então, esse por que ele não poderia estar indo comprar lanche? Poderia estar indo comprar lanche. Por isso que trancou o negócio. Este e outros assuntos estão no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico. É a maneira que você tem também de ficar informado todos os minutos do dia e da noite, e não custa absolutamente nada para você ter estas informações. Você só tem que baixar o aplicativo do Osul na plataforma da sua preferência e estará sempre mais do que informado, estará muitíssimo bem informado. Magda, o Rússio falou ali agora o negócio do embaixador de Washington, de Brasília, coisa e tal, são visões diferentes. Eu lembrei de uma história que aconteceu na Copa da África do Sul, quando a Argentina foi desclassificada na primeira fase e a França também. E coincidentemente as duas delegações se encontraram no aeroporto e os argentinos foram cornetear os franceses. Campeões do mundo, caíram na primeira fase. Vocês também. Mas nós não somos campeões do mundo. Aí os franceses disseram, mas nós estamos voltando para Paris. Ai, não precisa nem me dizer o resto da história que eu já entendi. Falando nisso, eu tô louco de vontade de ouvir a notícia da Aninha, porque tem torcedor do Flamengo aqui do Uruguai pra cá, e o Palmeiras ontem, aquele pênalti de sempre fez falta, né? Então eu vou querer ouvir depois. Vamos ouvir então o comentário da Ana. Vai ouvir e vai perder. Perdeu uma grande chance de não se desmoralizar na frente do telespectador. Porque eu não vou falar do Palmeiras. O Palmeiras pouco me importa. Só falo do Palmeiras. Agora, do Flamengo eu vou falar pela injustiça que aconteceu no Maracanã com dados do scout. Muito bem. Ana. Vou deixar o Flamengo para, então, quem torce para o seu Fla-Fla, não é, Chico Tofani? E vamos falar do Internacional aqui, que fez história no Beira-Rio, porque todo mundo estava muito desacreditado, falavam que o Odair ia sair, criticavam o seu estilo de jogo, falavam que o Dourado tinha que ir, nada de Lindoso, que o Patrick era desacreditado. Bom, o Odair insistiu nas suas convicções e o resultado, quase uma virada histórica no gol, muito mal anulado pela arbitragem, que ainda resultou no final do jogo em 2 expulsões importantíssimas na competição de D'Alessandro, num suposto empurrão, o que depois ficou um mico pro juiz, porque ele é que acabou escorregando e associou esse escorregão à maneira que o D'Alessandro se dirigia a ele. Ele teve que parar para conversar com o D'Alessandro, acabou escorregando e acabou expulsando o D'Alessandro. Ninguém entendeu nada com nada. E ainda o Pedro Lucas, o jovem atleta, que irritado com a justa análise, né, do que ali nos últimos minutos sofrido, o Internacional colocando pressão no Palmeiras, faz o gol, mas o gol então é anulado. Mas vejo que o VAR, né, eu falo a saga do céu ao inferno, porque durante a partida o VAR anulou muito bem uma possível penalidade para o Palmeiras, né, que seria uma falta dos jogadores do Internacional. Então foi para uma análise, o juiz deu e com convicção, não queria olhar as imagens do VAR, mas ele acabou voltando atrás, foi olhar, nada de penalidade, mas nas cobranças, então
de pênalti. O Internacional foi muito bem, acabou saindo na vantagem, mas o Patrick, que foi muito bem durante o jogo, não conseguiu converter a sua penalidade, então foram para as penalidades extras. E no último pênalti, o Moisés, justamente ele que abre os caminhos, fechou os caminhos do Palmeiras e não deu oportunidade para o Palmeiras, né, invicto. Aí a sua zaga estava há 17 horas sem tomar gol. E foi justamente aqui no Beira-Rio, e o Odair mantendo a sua invencibilidade dentro de casa, com o D'Alessandro jogando muito bem. Uma noite extraordinária com 40 mil pessoas, né? Superior, 42 mil. Quem era aquele pessoas. juiz, hein, Ana? Onde era aquele juiz? O juiz? Inter Palmeiras. Era Catarina. Que juiz ruim! Nossa! Que juiz ruim! Eu achei ele muito ruim. Eu assisti o jogo, mas eu nem olhei pro juiz. Eu achei É um o juiz juiz ruim. FIFA, né? A gente teria ido até Chicão, tu ia falar de FIFA? futebol Ele é também FIFA? agora? Não, eu vou falar no Internacional. O Internacional e o Palmeiras é um jogo que até quando na Grenal eu disse que o Internacional ia usar, e usa como poucos times brasileiros, o fator local. O Beira-Rio é uma pressão muito grande em cima do adversário, coisa que o Grêmio não consegue fazer com a Arena. E o Internacional e o Palmeiras jogaram um jogo praticamente iguais e houve uma vitória no detalhe, no pênalti, não vou entrar. Vamos falar do Flamengo. Rafael traz. O Flamengo entrou em campo com os dois melhores jogadores do Brasil não estavam em campo, De Arrascaeta e Bruno Henrique. Lesionado, Bruno Henrique, De Arrascaeta ficou lesionado com 10 minutos, teve um estiramento. Veja só, dona Magda, o Flamengo no primeiro tempo, ele bombardeou tanto o Atlético Paranaense que o goleiro sangrou até com uma defesa de bola que bateu no rosto. Saiu ganhando de 1-0. Aí os dados do segundo tempo. O Flamengo teve 63% contra 37% na posse de bola. 6 chutes a gol, o time do Atlético Paranaense, toda a partida só chutou uma bola naquela Bumba Meu Boi, que é uma bola longa, que o atacante é um velocista, ganha do zagueiro e faz o gol, empatou a partida. 423 passes contra 293 passes. 10 escanteios. O escanteio é a maior forma que você vê quando um time domina o outro. Inclusive, era uma norma da FIFA em alguns torneios europeus, quem tinha mais escanteio desempatava a partida quando o torneio não podia ter empate. 10-5. Foram para os pênaltis. O Flamengo com o melhor goleiro do mundo para pegar pênalti, que era o goleiro que veio da Espanha, pegou inclusive 34 pênaltis e 75 na Liga Espanhola, batido por Cristiano Ronaldo, Messi e outros. Não pegou nada. Flamengo com os batedores mais top. Rafinha, ex-campeão do Bayern de Munique, chegou lá, Everton Ribeiro e Diego, a nossa querida Diego, Ana sabe disso. E o time do Paraná, os batedores veio do Londrina, do Ponte Preta, Cascavel, tudo jogador CPF. Terminou ganhando. Por quê? Porque os deuses do futebol é que nem o Yin e Yang chinês. Não deu naquele dia. Mas nenhuma, Chicão. Não deu. O Brasil perdeu uma Copa do Mundo para a França, você sabe, em 86. O Ruschel se lembra, o Ruschel curtia. Com o Zico errando o pênalti. O Zico era o maior batedor e Sócrates. E Sócrates. E a Itália com o Baggio, o maior jogador italiano, perdeu um pênalti. O pênalti, ele é uma loteria. Né? E o Flamengo continua sendo o melhor time do Brasil, vai ganhar a Libertadores, se não for para os pênaltis, ou o Campeonato Brasileiro. É isso que eu tenho a dizer do Flamengo. Chicão. E eu acho que qualquer coisa que vem da ala direita minha e esquerda de vocês é falta de conhecimento, desentendimento, é ufanismo, é aquele cara que torce pro rico quebrar a cara. Roubaram o carro do fulano de tal, que legal. O piloto da Fórmula 1 morreu. O cara vai pro autódromo para torcer o azar do poderoso. Flamengo é o poderoso e o resto é uma chinelagem. Dona Magda, falando, eu estou inscrito para falar do Grêmio. 30 segundos eu vou falar a respeito do Flamengo. O Flamengo é tão importante no Brasil como o Palmeiras que o Banco Itaú e BBA fizeram um levantamento de quanto o Flamengo vai faturar esse ano. 700 milhões. É impressionante. 700 milhões de reais. E tem mais. O faturamento de Palmeiras e Flamengo representa 1/4 do faturamento dos outros 27 times brasileiros. Então é uma máquina de fazer dinheiro. O Flamengo diz que quer comprar um jogador, os seus auxiliares sobem o morro. Sei que o Corinthians não entrou nessa aí. O Corinthians não entrou nessa aí. O Corinthians não entrou nessa aí. Não entra, o Flamengo é o mais querido. Puxa. Dona Magda, como se homenageou o Flamengo, Palmeiras, Internacional, preciso manejar meu tricolor
O único que se classificou com vitória fora de casa. Esqueceram desse pequeno detalhe. O Grêmio foi à Fonte Nova enfrentando um estádio com quase 50 mil pessoas e numa partida de muita maturidade, uma confirmação de um esquema no 4-2-3-1. O Grêmio venceu o jogo e poderia tê-lo feito por mais gols. Os confrontos que se avizinham são fantásticos. Primeiro, dentro do ponto de vista gaúcho, que nós poderemos ter pela primeira vez na história uma competição nacional com uma final de dupla Grenal. Uau. Então, o Inter enfrenta um difícil Cruzeiro, embora o Inter tenha se qualificado muito, mas enfrenta o Cruzeiro, que é o maior campeão desta Copa, com 6 títulos. Um time com 6 títulos, que chega novamente a uma semifinal. É o atual campeão da competição? O atual bicampeão, né? Ganhou os últimos 2 anos. E o Grêmio enfrentará este Atlético, que enfrentou, sim, eu não quero menosprezar o Atlético, não. O Atlético enfrentou um Maracanã com 75 mil pessoas e o Flamengo não conseguiu vencê-lo, mesmo com os craques que o Chicão nominou. Então, serão 2 semifinais extraordinárias, mas dupla Grenal é candidatíssima. Agora, Ruxo, ouso a dizer uma coisa que você falou, que você tem razão. Vai ganhar onde a partida for decidida. O mando de campo vai ser muito importante. Se a segunda for aqui no Beira-Rio, Cruzeiro já era. Se a segunda for na Arena, o Atlético. Sorteio segunda-feira, né, dona? Segunda-feira, então você acompanha tudo na Rádio Grenal FM 95.9. Mas aproveitando, porque a gente está falando bastante da questão do futebol, mas também exaltar os trabalhos dos gaúchos. Porque teremos quase uma Copa Sul-Minas, tirando os favoritos do centro do país e, ao mesmo tempo, a maioria comandados por gaúchos. A gente coloca aqui só o Odair Hellmann, que nasceu em Santa Catarina, mas foi criado no Internacional. Foi um jogador, né, não teve um grande currículo, mas a gente sabe que nas categorias de base do clube aqui gaúcho teve uma vivência extraordinária e tudo mais. Mas agora, então, a gente fala Mano Menezes, Odair Hellmann, Renato e também o Thiago Nunes. Bom, né? Então, sinal que a nossa escola está muito bem obrigada. Vai encerrar o futebol. Ou tu não vai falar de futebol? Vai encerrar o futebol. Vai falar dos meus óculos. Eu quero dizer o seguinte. Com as coisas do Flamengo. Não, esses óculos não briguem, vamos objetivar. Eu quero dizer o seguinte. O Flamengo é um time goiaba. Que tem dinheiro, que tem muito dinheiro, que tem muito dinheiro, mas não sabe fazer com dinheiro. Só contrata porcaria. É um time que não tem pegada nenhuma. Antes ainda jogava no Maracanã, agora nem no Maracanã joga mais. Então, assim, o Flamengo não vai ganhar nada esse ano. Só dinheiro. Só dinheiro, não vai ganhar nada esse ano. A Globo faz uma força para torcer. Aliás, ontem a transmissão do jogo pela Globo foi uma vergonha. Estava torcendo, né? O PC, aquele comentarista de arbitragem, sim. Pô, meu Deus do céu, até que era um bom árbitro, sim. Mas hoje é torcedor. É verdade. E a transmissão era de torcedores. Assim, ó, quero dizer o seguinte, que primeiro, o Palmeiras sem aquele pênaltizinho amigo, ontem não deu. Se aquele pênaltizinho amigo, o Palmeiras não vai a lugar nenhum e precisa dar uma expulsãozinha. A expulsão ele até que arrumou, mas faltou futebol. Então, assim, vamos deixar bem claro uma coisa. O Palmeiras até tem um bom time, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda está em aberto. Olha, o que não pode acontecer é não ter na sua casa artigos bonitos. Eu quero falar agora em decoração para a sua casa. A SAAF Decoração e Presentes. Você vai assistir agora estas ótimas dicas de decoração e presentes. E já lembrando, a loja aberta sempre de segunda a sábado, esperando por você. Vamos conferir o vídeo. Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na SAAF Decoração e Presentes. Na SAAF você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a SAAF Decoração e Presentes. E a SAAF está localizada bem aqui perto, em Canoas, na BR-116, ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Fácil acesso, fácil estacionamento. Portanto, não deixe de visitar e fazer as suas comprinhas, né? Bem oportunas na SAAF Decoração e Presentes. Magda, eu queria abordar um tema que ontem nós falamos aqui muito superficialmente e gerou algumas dúvidas, algum questionamento. Mas o mais importante de todos é o seguinte, eu queria mandar um abraço para o Tenente Nobre, que é o presidente da Associação de Oficiais do Exército,
os oficiais que já não estão mais na ativa, né, já estão aposentados. O tenente ficou um pouco chateado porque achou que nós estávamos desinformados sobre o Exército. Tenente, ou o senhor não prestou atenção, ou então o senhor quis dar uma conotação que não era adequada ao tema. Eu levantei a questão que o Exército estava aprontando em tempo recorde. Falei da divisão de engenharia do Exército. O Ayrton Ruschel levantou a questão, a única questão que ele levantou foi a seguinte: eu não sabia que o Exército tinha essa expertise. E o senhor achou que nós estávamos menosprezando o Exército. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. A instituição que há décadas recebe o título de mais respeitada pelo cidadão brasileiro não seria de forma alguma afetada por qualquer comentário crítico nosso. Muito pelo contrário, o tema foi abordado de uma forma a levar a informação. Eu não sabia os detalhes da obra, que era em torno de 50 quilômetros, que era um trecho que tinha uma empresa contratada que não conseguiu terminar por motivos outros, e o Exército assumiu com um custo muito inferior e está aprontando a obra antes do prazo previsto, coisa que nem no prazo previsto a iniciativa privada tem conseguido no Brasil. O senhor ficou chateado e dizendo que ficava feio para a Rede Pampa um comentário assim. Eu quero dizer uma coisa para o senhor, esse programa, Tenente, ele é feito de interatividade. Então, assim, todos nós opinamos sobre temas que muitas vezes alguns de nós não dominam. E a interatividade faz com que as pessoas que participam imediatamente mandem mensagem, esclareçam e tragam luz ao tema. E foi o que aconteceu ontem. Então, assim, em momento algum nós denegrimos o Exército, muito pelo contrário. Nenhum programa de televisão no Brasil clareia tanto as operações do Exército e clama tanto pelo Exército brasileiro quanto esse. Portanto, eu acho que o seu sentimento ficou um pouco injusto para nós. E se o senhor entendeu mal, eu quero que o senhor receba o nosso pedido de desculpas. Mas entenda uma coisa, presidente. Pelo fato do senhor pertencer à corporação, não quer dizer que nós, amanhã ou depois, não possamos fazer críticas diante de erros. Porque o Exército é ocupado de seres humanos, e os seres humanos também erram. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Isso está me parecendo. E que o senhor ouviu hoje, numa outra emissora de rádio, é uma coisa comum. Porque nós nos orgulhamos aqui no Atualidades Pampa de pautar grande parte das emissoras de rádio de Porto Alegre. Temas ilustrados que nós levantamos aqui, no outro dia, são pautas nas emissoras de rádio. Então a gente fica feliz de o senhor ter reconhecido isso. Às vezes me parece, dona Magda, isso acontece, é muito comum, a pessoa não viu e alguém conta do jeito que pegou um pedaço, porque a notícia começou, e repondo a verdade, começou pelo meu desconhecimento, manifestando meu desconhecimento. Não, começou pelo Vitorino, que vocês sabiam que eu disse, não, ele trouxe a notícia boa. Isso sim, ele está trabalhando em diversos casos. E eu manifestei surpresa, porque eu disse, olha, para mandar um exército para o Rio de Janeiro, teve que decretar intervenção nacional, teve que fazer uma série de consequências. Eu não imagino que se possa pegar o exército e fazer isso. Mas ainda no programa foi feito o esclarecimento, chegou um complemento, então a notícia não ficou nem pela metade. Mas nós temos o coronel do exército mandou nos corrigiu, né? Aperfeiçoou, não é? Nos corrigiu, porque já tinha informação. Exatamente. Não, e é importante a gente destacar aqui, nós comentamos até mesmo sobre a capacidade e a especialidade desses profissionais que trabalham na área de engenharia, porque poucas pessoas sabem que para ir para a guerra tu tem que ter uma série de desenvolvedores. A divisão de engenharia do Exército é uma das mais modernas que tem dentro da estrutura militar. Muito bem, vamos trocar de assunto. Roberta, é contigo. Então, Magda, nós sempre falamos aqui sobre a questão da incerteza e do quanto a incerteza está afetando a nossa economia. Porque os investidores estrangeiros, os investidores brasileiros que têm dinheiro para investir, geralmente investimentos pesados em infraestrutura, que requer o investimento não apenas do porte grande, mas que o tempo seja grande, precisa justamente da tal da certeza, que só depois que a gente tiver um ajustamento nas contas públicas, que o déficit diminuir através das reformas e de todas essas medidas que estão sendo tomadas com o tempo, é que nós vamos conquistá-la. Mas afinal de contas, que custo é esse que a incerteza gera na nossa economia? E existem estudos econômicos que têm condições de levantar o impacto da incerteza no nosso PIB, que é tudo aquilo que é produzido no país e que, no final das contas, vai interferir na questão do emprego, que é algo tão precioso para nós. Para os senhores terem uma ideia, a incerteza
ela ela afeta mais o investimento. Então, não necessariamente a questão do consumo final. Mas, claro, se tu não tens emprego, não tens renda, não tens um dinheirinho, tu acaba consumindo menos, por óbvio. Mas o nível de incerteza em 2018, segundo esse levantamento que pontua, ele ficou em 114 pontos. O nível considerado bom, estimado, que não prejudicaria a nossa economia, é de 101 pontos. Então, o nosso investimento cresceu apenas 4%. Por esse estudo, se nós tivéssemos um nível bom de certeza, nós teríamos crescido no ano passado 11%. Se tivéssemos uma incerteza, 1/3 a mais. E a gente teve um prejuízo por causa dessa nossa incerteza toda, por não ter feito todas essas medidas que deixariam pelo menos as nossas contas equilibradas, em 37 bilhões e meio de reais. Então, o preço da incerteza em 2018 ficou em 37 bilhões e meio de reais. Eu realmente coloco isso porque às vezes a gente fala em percentuais, etc., e não tem a dimensão disso. Então, de fato, é importante a gente construir essas medidas, fazer essas reformas. Nem sempre são reformas fáceis de serem feitas. Estamos num momento de transição muito grande de visões de governo. Estamos tendo um governo que está rompendo padrões que há mais de 10 anos foram emitidos pelos antigos líderes. Então, temos que ter uma certa paciência, porque segundo os dados levantados por vários empresários, a ideia é que para o próximo ano haja, sim, um maior investimento, porque as certezas voltam. Magda, tem uma coisa acontecendo aqui em Porto Alegre que repercute lá na cidade de Montenegro, muito triste. Um cidadão recebeu o diagnóstico de que a leucemia dele pode levar ao óbito. Ele precisa tomar um medicamento. Esse medicamento custa R$ 8.790, uma caixa com 10 cápsulas. Marne. Ele toma um por dia? O nome do medicamento é trióxido de arsênio. É um medicamento específico para leucemia, para o câncer do sangue. A família está desesperada, porque não fornecem esse medicamento, o poder não fornece esse medicamento. Tem que importar, e o médico colocou... Tem em farmácia em São Paulo, mas por esse preço. Em São Paulo, São Paulo. E no exterior. Eu sei porque nós temos um amigo em comum que teve isso e precisou disso. A família desesperada está indo buscar na via judicial isso. Sabe o que estão pedindo? Que eles apresentem um documento físico desse medicamento. Como assim? Como que é um documento físico? Eles querem um orçamento de uma farmácia. Estão pedindo, eles procuraram o fórum lá, Defensoria Pública, eu não sei, eu estou esperando aqui a senhora entrar em contato, porque ela mandou para mim hoje mandou um laudo médico. O laudo médico é devastador. O laudo médico diz, se não houver a ingestão imediata desse medicamento, o paciente será levado ao óbito. E não dá para entrar num site de uma farmácia americana entraram o valor. Uma farmácia brasileira que tem em São Paulo, entraram, apresentaram. Não, eles querem o papel físico. Eu queria fazer um apelo a quem de direito lá no fórum, eu não sei se foi a Defensoria Pública, o Ministério Público, alguém que atendeu essas pessoas que estão desesperadas. É um jovem de pouco mais de 30 anos, pai de uma menina linda. Eu recebi o dossiê completo hoje. Eu queria pedir a essas pessoas aí em Montenegro que tivessem compaixão, porque a burocracia ela tem um pacto com o diabo. Então, façam o possível, ajudem essa família que está desesperada. Se coloquem ao lado da cidadania e não da burocracia hipócrita e criminosa que nós temos no Brasil. Eu não sei quem é, se é a Defensoria Pública, se é que fizeram a exigência. Deixa eu dizer uma coisa, nessa época de rede, se vocês colocarem, tiverem amigos que tenham rede, essa pessoa que eu estou me referindo, a pessoa que tinha do seu marido, que tinha falecido, e ela tinha esse medicamento em casa através de redes sociais.
ela fez contato e foram buscar em São Paulo, claro, os daqui foram buscar em São Paulo e ela doou, inclusive, o medicamento. Então, daqui a pouco se guarda um medicamento que custa, uma caixa com 10, custa... A senhora que o marido morreu, ela ficou com remédio. Sobrou medicamento. Tá ouvindo o que eu tô dizendo? Sobrou alguns... Olha aqui, ó. A exigência foi feita... Eles estão falando aqui que foi a promotora do Fórum de Montenegro. Tem que ver a promotora, se foi pelo Ministério Público, se foi a Defensoria Pública. Eu vou pedir o seguinte, doutora, eu não a conheço, não sei o seu nome, mas gostaria muito de divulgar o seu nome aqui, a partir do momento que a senhora entrar na luta para manter esse rapaz vivo. Então, eu queria fazer um pedido especial em nome da cidadania e da humanidade. Tenta superar essa dificuldade, doutora, e atende essa família, por favor, porque é muito importante. Então, fala, Carla. Sobre saúde, hoje o presidente Bolsonaro sancionou a lei que vai colocar o levantamento do número de pessoas com autismo no Brasil no próximo censo 2020. Era uma luta já de tempos, né? Porque não se tem dado nenhum sobre o número de autistas no Brasil. Estima-se que são 2 milhões. Já na América e na Europa, estima-se que para cada 68 crianças nascidas, uma tem o espectro autista. Então, o que os familiares querem é um pouco mais de conhecimento, até porque eles mesmos alegam que no Sul e no Sudeste há um diagnóstico melhor. E com esse diagnóstico, as pessoas, os profissionais já estão se capacitando e quanto mais as crianças são estimuladas desde cedo, quando já tem o diagnóstico, mais elas progridem. Já no Norte e no Nordeste a situação é completamente diferente. Existe, inclusive, um desconhecimento para o diagnóstico de médicos e professores, então eles querem movimentar a causa para o autismo, dar uma visibilidade maior para o autismo. O presidente Bolsonaro, que na frente do palácio tinham pais com as crianças fazendo uma manifestação, a princípio não gostou muito da manifestação, mas disse que sancionaria, até porque se não sancionasse ia ser muito criticado, mas fez algumas colocações do tipo, não se sabe se os dados que serão coletados realmente vão retratar a realidade, até porque a pessoa vai chegar na família para fazer o censo, para fazer a pergunta, tem muita gente que vai desconhecer se é autista ou se não é autista. O próprio diagnóstico é complicado. É complicado o diagnóstico. As crianças é associado também a diversas outras e vão mudando, né? Tem o mais leve, interação social, tem aquele que não tem nenhuma interação social e a gente fala que hoje as escolas não podem mais negar a vaga, mas também os professores precisam se capacitar e entender como lidar, porque tem aquele que não tem nenhuma convivência, não consegue ter relação, e aquele que tem, só que tem em certos momentos tem que ter um cuidado especial, e como a Carla muito bem afirma, quanto mais estimulado a convivência, e às vezes, né, dependendo de cada pai tem que falar com o professor para dizer quais são as restrições e às vezes, né, quais os gatilhos que essa criança tem. Então é importante, claro, saber. Olha aqui, ó, vamos falar em importante em quem nos acompanha. Estão nos acompanhando, Chicão, a dona Roseli, que pede que tu mandes um beijo especificamente para ela. Ela é de Canoas. Está nesse exato momento tomando um bom vinho na frente da lareira, acompanhada da sua filha Rosane e do seu filho Felipe. O Felipe é fã de carteirinha do Marne Barcelos. Obrigado. A dona Rosane é minha fã. Beijo, dona Rosane. E a Roseli, que é a mãe deles, é tua fã. Fico muito Manda contente. beijo para ela. Dona Roseli, eu fico muito feliz quando a mãe, um casal, que deve ser maravilhoso, gosta de mim, porque eu acho que eu sou um cara que eu consegui me reciclar no jornalismo e ter a pluralidade das pessoas que gostam de mim, de 8 a 60 anos, 70 anos. Um beijão pra ti. Amor e ódio também, Dona né? Maria. Amor e ódio. Muito é ódio Só daqui. um O cara tem inveja. Deixa É o as pessoas ciúme. daqui falarem. Tu viu aí, né? Não deixa nem o bondoso, não pode vez falar. que eu vou dar uma notícia... Mas não é. deixa, Mas botei não, notícia como também. assim, Acabou, Gustavo Vitorino, toda vez que tu dá uma notícia... Eu gostaria que tu acompanhasse, tu me desculpa com todo o respeito, a reprise desse programa.
2/3 do programa tu falaste agora e ninguém achou ruim, Gustavo Vitorino, porque tu falou tudo coisas importantes. Mas agora dá pra tu esperar alguma outra pessoa falar? Tá, por favor, Rússio, a tua manchete. Ô, Dala, mas antes vou fazer o meu lamento, que essa família gostava de todo mundo e não sobrou ninguém pra gostar da gente. É verdade. Tristeza, uma família grande, uma família boa. Um gosta do Chicão, outro gosta da Magda, outro gosta não sei de quem. Não, mas assim, ó, tem a dona Araci. Não sei de quem que é. A dona Araci, que hoje me encontrou na rua, mandou um abraço pra todo mundo. Obrigada, dona Araci. Beijo, nos vê. Obrigado pelo meu 1/8. Muito bem. Então faça a sua manchete, minha manchete, dona por favor. E construindo a agenda positiva, dona Maria. Eu só construo a agenda positiva. Por favor, a sua manchete. Pois não, vamos à manchete então, dona Maria. Trouxe a notícia aqui da liberação do Fundo de Garantia e do PIS. E agora trago mais detalhes, porque hoje o ministro Onyx Lorenzoni deu uma declaração sobre várias matérias e essa foi uma delas. Então ele nos prometeu que por medida provisória, na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, o presidente já estará assinando isso. Isso é aquela injeção de capital que nós falamos ontem, né? Para que o dinheiro circule. O que foi as outras notícias boas também que ele disse? Não vai interferir no plano Minha Casa Minha Vida, nem nos financiamentos, porque quando se falou em tirar a verba do Fundo de Garantia, como nós sabemos, na verdade, todo o financiamento imobiliário deste país, ele é baseado nas contas do Fundo de Garantia. Então, não, isso foi calculado, há um contingenciamento. Muito bom. Contingenciamento. É isso mesmo. Muito obrigado, gurizada. Sobre isso, então, esta matéria foi separada para que não se preocupe, então, com nenhuma suspensão de financiamento imobiliário. Também versou sobre outras matérias. Ele disse que a questão da redução do PIB, que se tinha uma expectativa de 1,6, está em 0,8. Isso dificulta essa circulação, essa injeção na economia e mais motivos ainda para que se traga essas questões. Então, saberemos em 5 a 6 dias se será para contas ativas ou inativas, não está decidido, e também o PIS/PASEP. Muito bem, muito bem. Chegando, Tovani, as notícias. Dona Magda. Bom, então eu falo. Dona Magda, não, dona Magda, eu vou dar uma notícia muito séria. Então fala, então nós não vamos ficar bem sérios. Eu vou ter a coragem de falar, e sem fazer mimimi, embora vou até alguns amigos ficar chateados comigo. Influenciador digital não existe para mim. É mequetrefe. Por quê? Se você disser que a dona Magda, ou a Carla, o Rússio, o Marne, a Ana, a Roberta, o Vitorino são influenciadores do comportamento das pessoas e não tem esse nome charmoso digital, eu acredito, porque estão na televisão aqui, eu sei os patrocinadores têm um grande retorno quando anunciam aqui os nossos amigos, que também são nossos amigos patrocinadores, porque nossos amigos, o óculos, né, que a dona Magda usa, as pessoas querem comprar, a roupa que a Carla, a Roberta, isso aí é um espelho, é o marketing de espelho, isso é a ESPN ensina. Agora, influenciador digital, que por R$100 eu compro 20 mil seguidores e compro likes e põe uma foto ali e o meu nome é José Gonçalves, não sei o quê, eu moro lá no bairro sei lá o quê, eu sou um CPF, eu não existo, e porque saio aqui no Instagram e minto, e mente essa gente aí, isso é influenciador digital, que não vai me influenciar, queridinho. Vai me influenciar se tu vier com uma Ferrari, uma loira de 1,80 m e tem uma cobertura de US$1 milhão. Aí tu é um influenciador digital, tu é um engrupidor digital. Mas a mim tu não enrola, então eu não acredito nisso. E isso aí veio da minha boca e também do Fábio, que é o meu editor. E hoje, detalhe, nós ficamos discutindo na nossa editora lá do livro. Sabe por quê? Gente que não tem a mínima expressividade, não tem mídia nenhuma, como é que vai ser influenciador digital? E agora com essa mudança do Instagram, as pessoas podem comprar e a gente nem fica sabendo. Porque antigamente a gente até poderia, assim, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, mas tem 100 pessoas que acompanham, que mas efetivamente não vende nada. Não é, agora, Magda, se é um Cristiano Ronaldo ou um Neymar que usa um relógio ou um óculos, eu concordo, o cara é o mundo inteiro. Mas ele aparece. E antes agora, de uma influencer. Hoje chega lá a gatinha lá, que tá lá todo dia na noite, lá
coloca uma foto e meia hora tem 4 mil curtida. É mentira isso Deixa aí. o Marne falar. Mentira isso aí. Mas tem algo digital que funciona, que é o Jornal O Sul. Verdade. Jornal O Sul. O Jornal O Sul de hoje, eu leio todos os dias o Jornal O Sul, acompanho nosso jornal e sempre traz os fatos históricos. E hoje eu vou destacar 2 fatos históricos. Em 1925, é lançado na Alemanha a primeira edição do livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler e por Rudolf Hess, que foi depois o deputado do Reich. Para quem não sabe, Reich em alemão significa reino. Nesse livro, se você não leu, está aí na internet, você pode ler, qualquer pessoa, é acesso hoje universal, não paga direito, não paga nada, você pode ler e você vai ver que tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, ele disse que iria fazer. Todas as atrocidades, todos os desmandos, humanos, tudo aquilo ele falou no seu livro. Ele escreveu na prisão de Landsberg, em 1923, logo após o putsch da cervejaria. Putsch em alemão significa o golpe da cervejaria, em que eles queriam tomar o estado da Baviera. Tinha o apoio, inclusive, do general Ludendorff. Erich Ludendorff foi um herói da Primeira Guerra Mundial. Algumas partes do livro, ele começa com a seguinte frase: eu estou convencido de quê? De quê? Ele diz, estou convencido disso aqui. Tem outras pessoas que adoram dizer essa frase, né? Eu estou convencido. Sim. Algumas pessoas devem ter lido esse livro também. Então, esse livro foi importante, foi a Bíblia nazista, do NADSP, Nacionalsocialismo Deutsche Arbeiterpartei, que significa Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. E o segundo fato importante, rapidamente, hoje acaba a República na Grande Espanha. O generalíssimo Franco dá um golpe militar e acaba com a jovem República Espanhola. Isto custaria à Espanha 630 mil mortos. E ele foi considerado um herói, está sepultado num lugar chamado Valle de los Caídos, junto ao Castelo de Escorial. Ele é o último de los Caídos. E o primeiro de los Caídos é o senhor José Antônio, que foi o primeiro que morreu, claro que estava do lado dele quando derrubaram no golpe a República Espanhola. 635 mil mortes. No jornal O Sul, você sabe. Muito bem. A tua informação, Gustavo Vitorino? Não, é que a gasolina acaba de ser reduzida do preço. 2,1% caiu mais um pouquinho hoje, 2,2% o diesel. Enquanto isso, ela é vendida a R$ 4,79, R$ 4,89 aqui em Porto Alegre. E até agora não vi explicação. Lá em Novo Hamburgo, a promotoria lá notificou, foi um órgão de defesa do consumidor de Novo Hamburgo que notificou os postos. Em 24 horas o preço voltou a R$ 4,19, R$ 4,9, R$ 4,12. Aqui em Porto Alegre é aquele silêncio, assim. R$ 4,79, R$ 4,89, R$ 4,69. Aí as pessoas querem ir embora. Aí depois não sabe por que todo mundo quer ir embora. O Rio Grande do Sul perdeu 700 mil. Isso é verdade. 700 mil habitantes nos últimos 8 anos. É o único estado brasileiro que perdeu população. Que perdeu população. Todo mundo cresceu, o Rio Grande do Sul perdeu população. Então a gente perde população, perde jovens, perde empresa. Cabeça, cérebro. Perde tudo. E não se sabe por quê. Cadê os órgãos de defesa do consumidor? Cadê os PROCON, essas coisas? Essa matéria é revoltante. Poucas vezes eu fico transtornado porque essa matéria é revoltante. Porque não há explicação e os órgãos estão sendo provocados a se manifestar. Eles não se manifestam. Não, porque não há o que dizer, né, Dana? Não há o que verdade. A minha irresignação é que não há órgãos para a cobrança. Eu citei aqui, até pedindo vênia à Procuradoria da República, que tem um do Estado, um ótimo relacionamento, que quando os postos de Canoas fizeram o dumping ao contrário, eles baixaram todos os preços, eles foram intimados a dizer como que eles estavam conseguindo praticar preço tão barato. Eles foram investigados. Eu nunca vi disso. Numa insinuação de que a gasolina podia ser roubada, de que podia ter ao contrário. Tá, eu não tenho nada contra. Desde que quando fosse ao contrário, fosse assim. Tem que ser investigado também. A política já foi, nós estamos repisando um assunto que chega a ficar chato. A política é de 15 em 15 dias muda e, portanto, não pode ter mudado. O dólar não para de cair. Agora, outro recuo. E eles estão tudo 4,79, pessoal. Verdade. Se isso não é cartel, eu vou ter que voltar de novo para os bancos lá para entender o que é cartel. Não, pior do que o cartel é o apoio
é o apoio dos órgãos públicos que deveriam fiscalizar. Porque, para um pouquinho, eu lembro que foi dada notícia aqui, acho que foi algum tempo que os postos de Canoas foram investigados porque baixaram o preço da gasolina. Agora, o dólar fechou 3,72 hoje. 3,72. Boa. O preço da gasolina acaba de ser anunciado aqui uma redução pela Petrobras de 2,1%, o diesel 2,2%, e não cai o preço. Cara, tem muito essa história. Pior que tudo isso é o que fez o nosso telespectador aqui, o Luiz Fernando de Nova Santa Rita, que hoje tirou foto das pessoas aqui na bancada e colocou no Facebook. Eu tô louca pra ver. Olha que maravilha, o Vitorino. Coitado do Vitorino. Dá pra mostrar? O que ele fez do envelhecedor? E o Chicão também. Mas você já foi o Marne. Envelhecido, olha como ele foi gentil, não não fez pra as ser, mulheres. Ele não fez. O Marne, se mostrar, se envelhecer a foto do Marne, vai olha, aparecer um Chicão, montinho como é de que posse, ficou? hein? Aqui, pozinho ó, do outro lado. Um caco, Chicão. Ficou um caco, Chicão. Um caco absoluto. Esse nada a ver aí. Chicão. Mas olha aqui o Marne. O Chicão disse que não ia mudar. Olha aqui, a ó. cara da namorada dele. Olha aqui o Gustavo Vitorino. Não, Gustavo. Nesse aqui tu foi o lugar que tu ficou mais feio, que vocês ficaram mais feios. Só os homens apareceram. Só os homens, ele é muito educado. Ainda bem. Ele é muito educado. Quero um gentleman. Ele é um gentleman. Tá faltando do Ruxo. Tá faltando Não, eu agradeço o manda mimo. ver. Eu agradeço o mimo, não precisa. Se vocês autorizarem, a gente mostra. Vocês viram, Quero gente, que informar o Procon senhor, de São Paulo... Quero informar o senhor que o seu IP acaba de ser logado num site russo, que é o criador desse programa aí. Esse programa é o maior pega-ratão. É isso que eu ia falar, A inclusive. Universidade de São Paulo, a USP, divulgou, ele vem com... Toda vez que você aciona, eles logam o teu IP e fazem rastreamento. Mas, Gustavo, Não adianta ter só IP fazendo... randômico, viu? Não, mas adianta ter só IP fazendo randômico. uma informação... Presta atenção. Passou a brincadeira do coisa. O Gustavo Vitorino tá falando sério, a Roberta quer falar. Não, é que a USP divulgou uma nota, através da sua divisão de TI, de que esse programa, ele, quando você utiliza, ele coloca um aplicativozinho, um worm no seu computador, que faz com que o seu IP seja logado. Aí alguém diz, mas o meu é IP randômico. Não adianta ser IP randômico. Quando você inicializa, ele imediatamente, esse aplicativo, é um pequeno aplicativo que fica no kernel da máquina, ele abre o aplicativo e quem está do outro lado recebe o seu IP novo. Será que não é para fazer um sorteio de uma viagem, de alguma coisa? E Magda, isso que o Gustavo está trazendo é tão grave que, assim, o Procon de São Paulo entrou na justiça, estão entrando na justiça contra não apenas esse aplicativo, mas também contra o Google, o Facebook e uma série de outras grandes empresas, justamente por quê? Porque quando a pessoa vai entrar nesse aplicativo, existe toda uma regra e um contrato de aceitação, inclusive todo ele em inglês, o que é proibido, deve ser na língua mãe, ou seja, teria que ter em português, e há uma autorização da pessoa quando baixa de que os seus dados estão disponíveis para quem a empresa quiser levar. Como ninguém lê aquilo, né? E sem a responsabilidade dessa empresa. O cara vai clicando ok. Então, o interessante é a gente ficar de olho nessa ação, a ação feita pelo Procon de São Paulo hoje à tarde, porque isso vai gerar uma limpa, né? Teve origem nessa denúncia da USP de que é um programa espião. Tu ia falar o que sobre isso? Tem notícia, dona Magda? Temos tempo? Deixa eu falar com o Chicão Muito aqui. justo. Obrigada. Não, só vou dizer o seguinte, se esse cara botar na internet, eu vou processar esse cara. Não vai. Porque eu vivo de imagem. Eu vivo de imagem. Eu sou só imagem. Chicão. Mas O Vitorino é conteúdo. O Vitorino é conteúdo. Eu sou imagem. Antes de terminar, um abraço para dona Dalva de Gravataí e o seu filho terminar. Márcio, que assistem no programa. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço para Gravataí. Acertou os Dona Dalva e o Márcio. Então eu vou dar abraço. Eu ia dar notícia, eu vou dar abraço. Abraço. Dona Lígia Pereira para toda a região de Estrela e Dona Lilian Klein para toda a região de Lajeado. Mari, abraços, beijos. Um abraço pra mim. Adorei, Mari.
E pra mim não, mano. Mas ainda só em complemento à notícia do FaceApp, é importante destacar também que quando você aceita e você manda suas fotos, elas podem ser salvas em um dispositivo, nesse servidor, e elas podem ser utilizadas para publicidade ao redor do mundo. Então, cuidado que a sua imagem também será vinculada a produtos que talvez você não concorde em países completamente aleatórios. Cuidado. Que orgulho eu tenho dessa menina, dona Maria. Tem que orgulho. Muito orgulho. Quero dar um abraço. Essa menina sabe tudo. Não, vou dar um abraço ao meu sócio, meu amigo, o Alexandre Com, considerado ursinho, que ele faz estilo ursinho. Como assim? Porque ele é um cara forte, meio gordinho. Tá, vamos lá, Léo, um abraço pro Alexandre Com. Muito bem. Lembrei do Vitorino. Muito bem. Vitorino é Zé Colmeia. Chegou. Queria aproveitar a sessão de abraços aqui e mandar um abraço muito especial pro Ale Reis e pro pessoal da Deu Mundo, lá do Praia de Belas e também do Barra Shopping Sul, porque a gente sabe que nessa época do ano é complicado, fica quente, fica frio, e quem mais sofre também é a nossa pele. Tá. Então, aproveitando, uma maneira rápida e eficiente, você pode usar antes, depois da make, antes de dormir, depois de tomar banho, para hidratar sem deixar a pele um pouco pastosa, você usa as brumas. Quem usa, adora e aprova é o Marni Barcelos, que está encantado pela da Embriolise, ó. Então fica a dica, porque é rápido, prático e super tranquilo. Passa lá e garanta. O Marni até o final do ano vai dar uma remoçada que vocês não fazem ideia, né? Vai ser meio difícil. O Marni vai fazer que implante? Não, é o ele usa as brumas. As brumas é tipo uma aguinha que tem várias e várias vitaminas que hidratam a pele. Só comeu pimenta, né? Tá com o nariz vermelho. E é muito legal. Não, eu comi... Bom... Acabou. Quero mandar um abraço aqui, mandar um abraço especial ao delegado Solon, da Polícia Federal, grande amigo, pela gentileza, pela cortesia que ele tem com a cidadania. Delegado, um grande abraço. E também ao Pablo Fernandes, quero mandar um grande abraço. Não sei se é Fernandes ou Fernandes, mas um grande abraço também da Polícia Federal. O Pablo, que é ele só é gentileza. Só gentileza, Cara maravilhoso. E que, olha aqui, alô, Cachoeirinha, logo vocês vão ter notícia do Pablo. Meu convite é para vocês, meninas. O que? O Paulo Plente está reclamando que a gente não foi buscar, que não foram buscar a camisa. A dona Ana, a dona Carla, a dona Magda e a Roberta. Fecharam. As quatro, não, os meninos também. Mas ele insistiu que as meninas fossem lá escolher e buscar a sua camisa lá na Gola. Quando é que a gente vai? Já disse, fabrica a melhor camisa do Brasil. Vamos, eu quero ir. Eu vou alugar uma Kombi, nós vamos tudo de Kombi. Vamos, Magda, vamos se divertir. E o Gustavo Vitorino vai dirigindo a Kombi. Eu acho que era legal. Todo mundo de van, temos fotos lá, tudo. Isso aí. A Paula ia gostar disso. Vamos. Doutor Ruschel. Pois não, dona Magda. Notícias, informações que o senhor sempre tem em profusão. Estou aqui para isso, dona Magda. Então, por favor, faça por onde merecer sentar sentar nessa bancada. Às vezes até pensa que é para ficar conversando, mas não é. Estou aqui para dar notícia. Muito bem. E tem uma boa, porque eu só dou notícia boa. Agora tira essa notícia ruim. Dá-lhe paciência, senhora. A verdade é que ficou pronto o balanço da Previdência. Já terminamos a primeira votação da Previdência e já temos o número oficial. O número oficial. De quanto será? Se esperava, lógico, 1.200.000, o governo não está insatisfeito, pelo contrário, ficou satisfeito, porque ainda que tenha caído para 933 milhões, se conseguiu apresentar ali uma coisa extremamente importante, a medida provisória que combate fraudes previdenciárias. Então, o governo está considerando que esta perda que ele teve será compensada pela medida provisória que foi aprovada, que permitirá, e nós já até tratamos disso aqui, a cobrança de fraudes e outras questões. Então, o governo, em relação a esta primeira fase, está satisfeito. Esclarecendo sempre que a Câmara está em recesso, evidentemente, as tratativas também pararam, porque viajaram os deputados para suas bases, e em agosto recomeça a votação. A grande discussão, dona Magda, e a discussão é da bancada, pode ficar com a bancada, é se este interregno será bom, porque a gente sabe que os deputados,
Eles estavam ali, a gente trouxe as vantagens que foram obtidas, né? Se não terão que ser o governo, de novo, ter que ser pressionado para a segunda votação, porque se não ganhar a segunda, de nada adianta ter ganho a primeira, né? Então este interregno ainda que estava fazendo a sociedade mobilizada, todos os órgãos fiscalizando em cima, este período que terá agora para a nova votação e a votação no Senado é uma grande incógnita da Câmara Brasileira. Pois é, Ruchão, eu até comento, porque esse era um pouco do meu raciocínio quando ocorreu essa movimentação toda do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e que estava realmente fazendo essa liderança dessa votação. Ele recuou um pouquinho, né, e deixou para um segundo momento. O Rodrigo Maia tem uma série de qualidades não muito adequadas para um líder, mas se é uma coisa que ele tem de qualidade e que eu respeito nesse sentido, é que ele tem uma responsabilidade muito grande por vir do mercado financeiro. Ele conhece a necessidade de fazer esse ajuste fiscal, ele sabe da importância da reforma da Previdência e, nesse sentido, ele liderou muito esse movimento de fazer a reforma possível, mas de fazê-la. E o que me chamou a atenção é que ele está num movimento de bastidores muito grande, com líderes de vários partidos, para no Senado fazer uma segunda estratégia para levar os estados e municípios para dentro desta reforma previdenciária, que aí, nesse sentido, desoneraria a obrigação de estados falidos a ter que aí reivindicar nas suas bases essa medida extremamente impopular. Então, me parece que esse recuo, a gente está assistindo a dinâmica da nossa política brasileira. Eu quero dizer assim que aumentaria a minha preocupação, porque se tu levares para o Senado e lá mudar, terá que voltar para mais uma aprovação na Câmara. Né? E eu quero dizer ao contrário até de alguns colegas que eu respeito, eu não julgo confiável nem o Rodrigo Maia, muito menos o nosso Congresso. Bem-vindo ao Congresso. E eu quero dizer o seguinte, que o Rodrigo Maia não veio de mercado financeiro. O Rodrigo Maia nunca trabalhou na vida. Foi eleito vereador pelo pai dele, o César Maia, lá no Rio de Janeiro. Era garoto Fedélio ainda. Ele foi eleito vereador, depois virou deputado estadual, depois virou deputado federal, mas nunca trabalhou na vida, sempre foi político parlamentar. Gustavo, na época... O pai dele, sim, era economista, foi presidente do Banerj, né, Márcio? Sim, mas deu um mau exemplo, né? Foi secretário de Fazenda do Brizola, foi presidente do Banerj, César Maia, que é bem heavy metalzinho, né? Adoro factoide. Alguma coisa. Eu acho que também é importante levar em consideração que foi muito polêmica essa votação da questão das aposentadorias, porque a gente também tem que relacionar a talvez a expulsão de muitos representantes partidários que, indo contra as ideias dos seus partidos, agora estão suspensos. A Tabata Amaral é a principal, né, que está aí, não sabe se vai ser expulsa, o partido ainda não tomou uma providência, todo mundo vai começar a pensar. Mas eu digo também isso, vai, querendo ou não, trocar as cadeiras, trocando partidos, também se troca aquela situação de concordar ou discordar da ideia. Dentro dessa concepção, acho que são mais de 30 aí representantes que estão suspensos seus partidos por terem ido contra, terem aprovado, e agora também se tornam, vamos dizer assim, alianças interessantes para aqueles que estão desprovidos, talvez, de representatividade. Os partidos procurem esses políticos para reforçar, então, as suas legendas, mas a gente coloca, será que vai ser positivo ou negativo para um projeto como um todo, né? Agora, essa questão da inclusão dos estados e municípios dentro da reforma da Previdência no Senado, isso foi realmente uma estratégia de dentro da Câmara de Deputados, até para a aprovação da reforma. Então, teve um acordo de que isso não seria incluído ali, naquele momento, mas que deixariam para depois. Marne Barcelos, não vamos deixar para depois, então. Eu tenho uma pesquisa importante antes dos aniversariantes, uma pesquisa rapidinha, a pesquisa chama-se Trust in the Media, né? Confiança na mídia, e o Brasil aparece ao lado da Alemanha em terceiro lugar com a imprensa mais confiável do mundo. Que bom, que bom. Mas quem está em primeiro lugar é a Índia e a China, aí também não sei. Aí não é bom ter terceiro lugar. A imprensa da China? Aí da Índia, mas é uma notícia. Boa essa pesquisa. Aí acho que nós estamos mal. É verdade. Vamos rapidamente. Ela não está virada de cabeça para baixo? Não. Vamos rapidamente aos aniversariantes. O Carequinha, o palhaço
Carequinha? O Carequinha estaria de aniversário hoje, o Carequinha, né? Fez programa de televisão na TV Transtinta, TV Tupi, fez uma série de televisões e foi realmente o grande ídolo da garotada à sua época. Henri Salvador, que foi um músico francês muito conhecido, e ele, Nelson Mandela. Nelson Mandela, o herói do apartheid, o homem que modificou. Muita gente me critica quando eu elogio ele, mas eu não estou preocupado com isso. Já inventaram que ele teria assassinado alguém, né? Como uma vez colocaram que o Martin Luther King tinha sido processado por pedofilia. Olha o que eles inventam, né? As pessoas adoram inventar. Que elas mais gostam de fazer. Foi um herói, sim. Era advogado, fez seu nível, foi defensor dos direitos humanos naquela época do apartheid, em que a supremacia branca dominava a África do Sul, e hoje melhorou, mas também não é tão diferente. Quando os negros não podiam ocupar o mesmo banheiro dos brancos, não podiam entrar nos mesmos restaurantes que os brancos, não podiam sentar no ônibus, não podiam sentar na praça, na praça em que estava um branco sentado, tinha que sentar no outro banco do outro lado da praça, e era uma humilhação profunda. Pelo menos isso melhorou. Carlos Alberto Santos, pintor e ilustrador português, também de aniversário no dia de hoje. James Brolin, ator americano, que faz um grande sucesso, fez alguns filmes, completando hoje 79 anos. Leila Assunção, também outra atriz brasileira. A Baby Consuelo e o seu Garoto do Rio, completando hoje 67 anos. Só? Né? Mas o que está aqui, né? Tá me estragado. Mas ela foi namorada do Casagrande, diz que eles foi um namoro só de mãozinhas. Mas eles foram namorados agora há pouco. Agora há pouco. E que ele estava ela estava ajudando muito ele a se manter afastado das drogas. Os dois deram. Ele deu uma entrevista. Vai ser coisinha? Não, Gustavo, nós estamos falando de drogas. Cocaína, nós estamos falando de cocaína. Eu tô falando de coisinha, o Chicão tá dizendo que ele não falou de coisinha, Gustavo Vitorino. Ele falou do namoro dele, da relação dele com a Baby Consuelo, estava fazendo só de mãozinha dada. Elizabeth McGovern, que é uma atriz americana muito bonita. Aliás, eu achei que essa moça fosse fazer uma grande carreira no cinema pela sua beleza, pela sua atuação, mas não aconteceu nada. E o grande Tadeu Schmidt, jornalista brasileiro, o irmão do Oscar, completando hoje 45 anos de idade. O Tadeu Schmidt, que é repórter do Fantástico e tal, é uma figura conhecida. Eu acho um bom jornalista. Eu acho ele cansativo. Ele é muito divertido. Eu acho que ele é alegre demais. Ele é alegre demais e cansa também. E o cara que interrompe todo mundo, o que era? Esse é mal educado. Ok, obrigado. Então, boa noite, Carla. Sobre a gasolina, o Procon intimou mais de 10 postos em Porto Alegre para esclarecer um aumento de 50 centavos no preço da gasolina, diz o Jefferson de Torres. Aqui hoje está R$ 4,07 a gasolina em Gravataí, diz o Eduardo. Boa noite, o Vitorino em Gravataí, posto, daí deu o nome do posto que eu não vou dar, enfim, R$ 4,09 e já vem baixando mais. Ele disse, há muito tempo assim já vem baixando. Por que não baixa em Porto Alegre? Gasolina em Tramandaí, R$ 4,37, Luiz Alberto Noer. Aqui em Gravataí, de novo, R$ 4,07. Pois é, Gravataí grudado em Porto Alegre. É limítrofe. Mas eu quero dizer para vocês que aqui mesmo em Porto Alegre... E não está impactado, desculpa, mas não está impactado o aumento que o Vitorino noticiou ainda. Que saiu agora. E Magda, vai cair. Aumento não, a redução. Só fazendo um adendo. Eu peço só licença para informar os telespectadores que o Rodrigo Maia, sim, iniciou sua carreira no mercado financeiro. Em 1990, antes de entrar para a política, ele foi funcionário do Banco BMG, que eu não lembrava, Gustavo, e funcionário também do Banco Icatu, e de 93 a 97. E depois é que ele foi secretário municipal da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 97, e aí ele iniciou a carreira política. O Maia nasceu no Chile, na época do exílio do seu pai, o César Maia. A mãe dele é chilena. Você não vai xingar a Roberta, que é exatamente o contrário. Notícias, Vitorino. 97, eu era um vagabundo. 97 ele tinha 20 que anos. Nunca trabalhou. Atendente de caderneta de poupança. No mercado financeiro. O cara com 20 anos. Ia chamar notícias foi uma boquinha que o César Maia arrumou pra ele. 97. Atendente de caderneta de poupança. Trabalhar no Banco Icatu. Mas não é ter origem no mercado financeiro. O cara ser gestor de um banco, gestor de uma carteira de crédito. Aí só amador Aguiar. Nunca trabalhou. É isso aí. Vamos lá. Ana,
Porém, é uma arenga. Bastante do apartheid. Muitas pessoas acham que isso se reduziu, né, a alguns continentes europeus, africanos, mas na realidade, nos Estados Unidos a gente teve um movimento enorme, né, que fala bastante sobre a liberdade racial e também a quebra desses preconceitos, desse regime, né, político. Para quem quer ter uma ideia de como foi, existe um filme extraordinário, Histórias Cruzadas, ou chamado em inglês The Help. Ganhou o Oscar, é um filme ótimo para quem quer saber mais sobre o assunto, uma história engraçadíssima sobre o tema mas só que trata, né, tem de fundo toda essa luta e toda essa desigualdade, mas que trata de uma maneira muito irônica, uma situação que era tão difícil para um enorme número de pessoas. Eu vou contestar um pouco o papel de Nelson Mandela na África do Sul como professor de história. Acho que Nelson Mandela foi o grande mártir, ficou preso. Ele foi um grande mártir porque ele ficou preso muito tempo. 27 anos. A Winnie Mandela, ex-mulher dele, é uma grande corrupta. O problema é o seguinte, tudo bem, na África do Sul a discriminação terminou, o negro pode frequentar o mesmo lugar que o branco, mas não frequenta. Por quê? Tem uma discriminação econômica brutal na África do Sul. O dinheiro, o ouro, está tudo na mão dos brancos. Os negros não têm chance nenhuma. Tem o poder de ser presidente. Por quê? Por causa do voto. A população negra é majoritária, mas mesmo com esse poder, o próprio presidente da África do Sul é refém das grandes corporações brancas. Um baita de um vigarista. Aqui, ó, o Rodrigo Maia tem 49 anos. Em 92, cara, ele tinha 22. Ele era precoce de caderneta de poupança. Era porteiro do banco. Vitorino, mas ele morre aos gritos dizendo que ele tem razão. Eu tô fazendo a conta. Se a senhora acha que alguém com 22 anos... Eu acho que ele tem alguma... Mas eu com 22 anos estava quase formado e trabalhava e sustentava uma família. Sim, mas o Rodrigo Maia tá... Mas aí que sobra pra mim, Magda, 25 e aqui. É atender de caderneta de poupança. Acho que o Vitorino é meio afim do Rodrigo Maia. Quero dizer que com 22 anos, é para todo mundo dizer o que fazia com 22 anos, eu já era pai de duas lindas crianças. E agora era mãe de uma. Não, mas eu também já era mãe de uma. Eu era noivo de uma Miss Brasil, morei na Europa com 22 anos. Que isso, Chico? Namorada. Que isso, Que veio de lá já, me proibiu no no dela do livro. Né, fazendo só uma... Proibiu o que eu acho... Que disse que eu destruí a vida dela. Não, o que é importante dizer que realmente... Ela acho que rachou a direita na bancada. Agora a colega Roberta tá falando. Mas deu racha na bancada na direita. Ela não fazer. Não deu racha. O senhor está sendo delicado igual o do meu Quem é de direita, quem é de Doutora Roberta, me desculpa. E de fato, para tu teres realmente uma boa carreira no mercado financeiro, tu precisa ter uma pujança, tu precisa ter tempo. E o que ele traz é um fato de verdade. Olha, a Roberta ele já teve mudou o que ela estava dizendo. Não. Eu estou dizendo que ele... Roberta, que vocês são grudados, eu sei. Agora daí tá desdizendo o que acabou de dizer. Ela deu o emprego dele. Ela acabou de dizer que trabalhar. Do mercado financeiro, o Rodrigo Maia, ele tem muitos contatos depois que ele se tornou político. Inclusive, o mercado financeiro apoiou as campanhas dele em muitos lugares. O presidente, inclusive, o presidente ontem entra em contato com ele direto. O nosso ministro da Economia tem uma relação próxima dele, inclusive muito antes do próprio ministro da Economia estar agora ministro da Economia. Quer dizer, ele meio que representou em muitos momentos da história do Congresso, quando houve lá no Temer a iniciativa da reforma da Previdência, muita gente queria que isso tivesse acontecido. Então, nesse sentido, o que a gente quis dizer? O que eu quero dizer? Que ele veio... Quer dizer, porque até agora não entendi. Ele veio, o Rodrigo Maia, ele trabalhou no mercado financeiro, ele é economista, mas o que o Gustavo quis dizer também foi o seguinte, sim, mas ele não foi alguém expoente, como, por exemplo, é o ministro da Economia hoje, que é um senhor expoente. Ele vive das finanças, daquilo que ele... Mas que fez, remeu. Não, e o mais feio...
corta o assunto. Agora, o que eu acho importante... Mesmo tá falando, é o Vitorino. O cafezinho de Brasília é que ele não... O Rodrigo Maia e o Paulo Guedes não são tão próximos assim. Não se bicam, não. Não se bicam. Viu que Quem se bica é Onyx Lorenzoni com Rodrigo Maia, que são do mesmo partido e tudo mais. Sim, ambos do Paulo Guedes... Paulo Guedes então, assim, ó, então eu só quero dizer... O Vitorino fica no Tinder o programa todo. Presta atenção. Preste atenção. O que eu acho importante também trazer é o seguinte. Parou? O nosso Onyx, dizem que ele vai, inclusive, sair no próximo semestre da Casa Civil. Né? Aqui, ó. Então, isso aí... Quem que vai sair? O Onyx Lorenzoni. Sim, ele já era pra ter saído, ele já era prometido. Ele só não foi agora pra poder fazer a votação. Dona Magda. Depois eu não quero mais ele na Casa Civil. Quero dar pinceladas no Grenal que se avizinha no sábado. Vamos falar de Grenal que é melhor. No Grenal que se avizinha no sábado. Dona Magda, a grande incógnita, já que na semana próxima... Não é censurado, para com essa cachaça. Já que na semana próxima que se avizinha, teremos Libertadores da América, tanto para a Grêmio como a Inter. Que loucura. Este Grenal de sábado, a grande incógnita são as escalações. Talvez a dona Ana e a sua equipe na Rádio Grenal será decifrar, que serão reservas, a gente sabe, dona Ana, mas decifrar são as escalações das equipes, exatamente por isso. Porque ambos não querem perder, veja, o Grêmio acabou encostando no Inter, está apenas 2 pontos, o Inter saiu, passaria o Internacional, o Inter está muito perto de G4, perdeu por uma virada do Atlético no final, né? Senão estaria no Beira-Rio. Então veja, é importante para a classificação, para a continuidade na vaga da Libertadores, tanto para Grêmio quanto para Inter, é importante pela rivalidade, pelo momento extraordinário que os dois vivem na Copa do Brasil, então é reserva, dona, mas ninguém quer perder. E ao mesmo tempo, quarta-feira, jogo importantíssimo pela Libertadores, Internacional contra Nacional e Grêmio contra Libertad. Então é incógnito. Na realidade, a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro já está quase definido, né? O Palmeiras acaba tendo uma superioridade de 5 pontos na frente de qualquer adversário da competição. Então, Grêmio e Internacional é mais pela rivalidade de um não passar o outro do que, de fato, conquistar uma vaga ou qualquer tipo. Essa questão que é mais importante, com certeza o torcedor vai preferir que tenha um elenco completo na Libertadores. Lembrando que o Grêmio joga quarta e o Internacional, o Inter joga na quarta, o Grêmio na quinta, apenas transmissão do Facebook e uma correção que o Grenal é sábado às 5 horas da tarde, verdade, por causa das viagens. Não é mais 17? Só uma correção, o Palmeiras está 3 pontos só. Não. Não, é o Grenal, 19 horas. É 7 da noite. Era às 19 horas. Era às 19 horas, é. Mas do sábado. Sábado, às 19 horas. Fala, Vitorino. O pessoal entrou com um pedido em Brasília. Essa aqui é. Eu também. O Chicão vai adorar isso aqui. O quê? O pessoal entrou com um pedido requerendo que a Marielle Franco seja inscrita no livro de heróis nacionais. Então todo mundo que é assassinado vai virar herói. Que o nome dela seja lançado no livro dos heróis nacionais. Um pedido do pessoal, um projeto que entrou na Câmara Federal. Não, sem palavras. Eu não tenho mais o que dizer, né? A proposta é essa aqui por si só. Eu tenho umas palavras aqui, ó. Acompanhe o Chicão. O Chicão Tofani vai estar na balada, bombava. Pra mim, ele é o mais fashion da TV. O que tu quer saber, Roberta? Não, é que é outro campeonato. Não, mas eu não consigo. A Roberta tá assim pro lado de lá. O que tu quer saber? É que o Grenal de sábado é uma outra competição. Quarta é outra competição diferente. Terminou a competição, tem 2 dias. Calma, vamos de novo. Acompanhe o Chicão. Chicão Tofani vai estar na balada. Quem dissesse assim, o Chicão Tofani estará na balada, bombava a balada. Para mim, ele é o mais fashion da TV brasileira. Mas vocês todos são show. Bendito dia que troquei de canal às 19 horas e 24 minutos. Emilson Almeida. Obrigado, Emilson. Obrigada por todos. Muito obrigado por todos nós somos fashion. O WhatsApp, tenho 2 filhos que moram e trabalham em Miami. Eles comentam o tempo todo que desde que Trump assumiu a presidência, a economia não para de crescer e os empregos estão por toda parte. Todo mundo diz isso nos Estados Unidos que vai falar. É o Ricardo e família. Ele vai ganhar. Boa noite, Carla. Sobre Flávio Bolsonaro, não importa se foi uma petição de 2017 de quem foi para os seus advogados se basearem. O que importa é que Flávio, desde o início, disse que iria colaborar, recusou 5 convites do Ministério Público para esclarecer, está tentando de tudo para que as investigações não vão adiante. Nós já vimos isto antes, diz o Jefferson de Souza Oliveira e de Torres.
Parabéns pelo melhor programa de TV do mundo. Olha que exagero. Diz o Paulo de Porto Alegre. Boa noite, Carla e bancada. Que zica do Chicão. Não entende nada de futebol. Flamengo e Palmeiras estão fora. Alessandro de Canoas. Verdade. Alessandro nada a ver. Parou. Nada a ver. Ele torce só pros Ele ruins. é tudo a ver. Tudo Nada a ver. Aí É o CPF. Ô, Chicão, aí o outro diz assim, o Chicão é o Mick Jagger dos Pampas. Torceu para a Argentina na Copa América, deu Brasil. Torceu para o Flamengo, deu Atlético. Torceu para o Palmeiras, deu Inter. Diga a ele continuar torcendo para o Flamengo na Libertadores. Talvez assim meu Grêmio já seja até... Outra aqui, ó. Bancada, boa noite. Por favor, nas semifinais não torça pelo Grêmio, já que torceu pela Argentina, a Argentina caiu. Esses dias teceu elogios ao Flamengo e o Flamengo caiu. Não torça pelo Grêmio, pelo amor de Deus. Nem torce ficou Colorado também. O Mick Jagger. Que bobagem. A Roberta tem provas que o Flávio Bolsonaro não é legal. Dona Manuela, eu só queria fazer um comentário. Dizer boa noite para os telespectadores. Se a senhora assim o determina. Já terminou o programa. Deu racha na direita. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, beijo, tchau.